querida amiga Paula Regina Gomes, antes de dispensar o Alisson Lopes. Quanto tempo a gente não se encontrava, os três, né? Só É virtualmente mesmo. verdade. É verdade. Inclusive, olha, eu sou sem educação, mas tudo bem. Antes da Márcia falar ali, eu conheci a Márcia nos movimentos sociais e tantas ações que que ela é engajada, mas como no começo da manhã aqui nós falamos com a doutora Márcia de Alencar, quem fez esse link também e que me possibilitou participar desse conselho, de algumas formações, enquanto a secretária de Segurança era a Márcia, foi a socióloga Paula Gomes aí. Então eu agradeço, né, porque mais do que poder me colocar nesse lugar de estudo e de pensar da sociedade, fez com que hoje a Márcia de Alencar fosse uma amiga minha. Então, muito obrigado aí, Paula. Valeu. Obrigado, Alisson. Vai cuidar das crianças lá. Dá um beijo no Rafael e Miguel, né? Rafael Miguel, antes de vir o Gabriel, eu fiz vasectomia. Um grande abraço. Tchau, filho. Ué, cadê a Paula? A Paula sumiu aqui, gente. Vamos esperar a Paula retomar. Cadê? Tá aqui, Paula. Desculpa, porque é a internet aqui caiu. O Alisson ainda está por aí? Já foi. Poxa, pois é, ele estava comentando do trabalho que a gente realizou. Dá o Manuel aqui, ó. Dá um abraço aí no Manuel. Bom dia, Paula. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Então, ele estava comentando sobre o trabalho que a gente começou juntos na Secretaria de Segurança Pública, né? Uhum. Realmente, eu agradeço imensamente. O Alisson foi um grande parceiro, ele é e foi um grande parceiro, né, no projeto que a gente estava realizando, que era um projeto de capacitação de cidadania voltada para os direitos humanos, né, cidadania da segurança pública voltadas para os direitos humanos. Né? Então, ele foi um grande parceiro nessa construção. A gente conseguiu, na época da gestão da nossa querida secretária de Estado, Márcia de Alencar, à época, realizar seminários, a gente organizou, fez todo um mapeamento, né, da questão da criminalidade, os grupos vulnerabilizados aqui no Distrito Federal, com o diálogo direto com as academias, né, de formação da Polícia Civil, da Polícia... Muito bem, Paulinha. Vamos então para a sua coluna? Joia, vamos sim. Então tá, quero o seu comentário, então, por favor. Tá. Então, a gente agradece imensamente, João, pela oportunidade, né, pela oportunidade de estar aqui, inaugurando essa coluna, né, e num dia, numa semana tão complicada, né, que o país viveu, mas que eu acredito que é de fundamental importância a gente entender tudo isso do ponto de vista dos direitos humanos, nessa reflexão, né, com relação aos direitos humanos, o que de fato ocorreu, né, foi um ataque à democracia e, evidentemente, aos direitos humanos, né, e entendendo que a gente passa de um momento, né, um momento onde essas questões, né, de golpe de Estado, né, de afronta à democracia, de afronta aos direitos humanos, sai de um campo institucional, que a gente poderia chamar de velado, na perspectiva de que a gente ainda tinha, assim, não publicamente declarado, né, em termos de ações, em termos de intenções, o ataque, né, sistemático ao processo eleitoral, ao ataque sistemático às instituições, né, que garantem os três poderes do nosso país e, evidentemente, a um presidente eleito, né, consagradamente, uma eleição consagradamente aceita e realizada institucionalmente por todos os poderes. Então, o que a gente observa do ponto de vista dos direitos humanos? Que a gente sai de um campo, né, de uma narrativa que estava sendo permitida, ou seja, de uma narrativa de que afronta à democracia, afronta ao processo eleitoral, e mais,
toda uma narrativa que a gente pode, evidentemente, denominar neofascista, estava sendo posta, né, como aceitável, né, do ponto de vista de negação do outro, do ponto de vista de deboche com a alteridade, né, do ponto de vista das narrativas do bandido bom é bandido morto, né, das narrativas de que direitos humanos para os manos, né, na narrativa de que tudo que se referia às pautas de direitos humanos, ao sistema prisional, aos vulneráveis, aos vulnerabilizados, elas não passavam de pautas sem importância e sem a necessidade do devido respeito. Ou seja, né, não passavam de pautas que, evidentemente, estavam amparadas pelo arcabouço político de uma sociedade baseada na democracia, evidentemente. Então, com esses ataques à democracia, esse ataque que a gente teve frontalmente posto, né? Porque a gente vinha num campo do velado, a gente vinha no campo da permissibilidade com esses discursos de ataque à democracia, acontecendo ao longo dos últimos anos, de uma forma muito contundente, né? A gente vê, então, de uma forma, mesmo que precária, mais organizada, e evidentemente com as apurações, a gente vai entender melhor qual foi o nível de organização, de articulação e previsibilidade, enfim, de articulação para que esses atos acontecessem dessa forma, né? Isso a gente vai conhecer mais no futuro, com o resultado, né, das apurações, enfim, as possíveis condenações que vão surgir e as fundamentações que vão aparecer. Então, a gente, do ponto de vista dos direitos humanos, a gente tem um deslocamento, né, de entender o que representa toda essa narrativa política que vinha sendo aventada nos últimos anos, da permissão com a negação do outro, da permissão com o discurso notoriamente, para quem é da área dos direitos humanos, fascista, né, que a gente chama hoje de neofascista, neonazista, que se fundamenta na negação do outro, né. Então, do ponto de vista de entender e de se reorganizar, eu acho que aí a nossa querida Márcia de Alencar, né, que fez essa explanação técnica extremamente bem fundamentada e esclarecedora, né, também já traz e já coloca, no sentido de que a partir de agora a gente tem um outro patamar de organização, um outro patamar de pensar a institucionalidade, né, pensar os poderes e pensar como se organizar enquanto sociedade a partir da estrutura política partidária, política societária, né, e social, né, porque evidentemente que a gente está falando de um projeto de sociabilidade, a gente está falando de um modelo de sociabilidade, e é indiscutível, né, nós que já vínhamos falando desde sempre de que todas essas narrativas, né, que têm um cunho de uma sociedade autoritária, né, que muito bem o nosso querido Alisson trouxe historicamente, evidentemente que não nos cabe mais, né, retomar esse todo o aparato histórico que ele trouxe, que foi muito bem colocado, no sentido de que a gente vem de uma sociedade escravagista, patrimonialista, patriarcal, enfim, todo colonial, foi uma colônia, né, todo um ranço de uma autoria elitista, de um ranço de um autoritarismo, que hoje, né, que atualmente é uma narrativa que é redefinida numa lógica que a gente chama de bolsonarista, que é algo que vai para além do Bolsonaro, mas que evidentemente encontrou uma repercussão, que encontrou uma reverberação de sua narrativa a partir dessa liderança, que eu considero uma liderança carismática, né, do ponto de vista da gente entender aí a tipologia weberiana, ou seja, uma liderança que faz um descolamento, né, dos preceitos, dos valores, de uma racionalidade legal, democrática, para uma lógica carismática, né, de ação emocional, enfim, de ação de domínio do Estado, por uma outra lógica, que a gente poderia chamar uma lógica que tem fundamentos teocêntricos, fundamentos de outra sociabilidade. Então, o que a gente se depara hoje, concretamente,
infelizmente, evidentemente, mas entendendo que a história nos permitiu escancarar esse projeto de incivilização, né, um projeto que ataca a civilidade democrática, que ataca um modelo de democracia baseada na dignidade humana, nos direitos humanos, enfim, na inclusão do outro, né, e que esse ataque é indiscutivelmente reconhecido pelo mundo todo democrático, né? A gente teve aí a ONU se organizando com diversos países, é um processo que está acontecendo, para pensar diante, né, esse ataque que ele é comparado, né, com o Capitólio dos Estados Unidos, né, falam-se o Capitólio brasileiro, enfim, comparado com um ataque agressivo, destrutivo de instituições democráticas. Então, a gente vê o mundo se organizando no sentido de revisar normas, e eu acredito que eles estão produzindo agora uma resolução, pelo menos é o que foi aventado pelas mídias. A gente vê por exemplo, a gente vê os diversos países da Europa, dos Estados Unidos, enfim, da China, negando vistos ao que se é chamado, então, agora de terroristas, né, assim, ou seja, aqueles que atuaram efetivamente voltados para a destruição, né, do Estado brasileiro. Então, a gente vê toda uma reorganização mundial a partir desse episódio trágico, né, que aconteceu aqui em Brasília. Então, de certa forma, isso desvela, né, toda uma narrativa, né, que estava sendo permitida, né, de culto à negação do outro, né? A gente estava tendo uma fragilidade muito grande, né, e uma dificuldade muito grande do ponto de vista da sociedade de entender, então, o que é permitido, o que não é permitido, o que é direitos humanos, o que é democracia. Então, aí eu acredito que é uma ruptura, né, nesse momento, e a gente muda a narrativa agora para uma narrativa de entender oficialmente, né, de que isso é indiscutivelmente um atentado à democracia, um atentado aos direitos humanos, um ato com forte propensão terrorista, enfim, e que está previsto, né, e vinculado a toda uma legislação, não só nacional, como mundial, no sentido de que é algo que afeta a humanidade, né? Quando a gente se depara e aí eu vou fazer uma comparação a partir das contras-narrativas que surgiram por esses que eram manifestantes, então, e agora estão sendo punidos, né, pelo ataque à democracia que realizado no dia 8. Oi, querido. Conclui, seu tempo está superando já. Conclui, por favor. Desculpa. Então, quando eles dizem, a partir das prisões, né, aliás, das detenções, né, eles dizem que os direitos humanos, que aquela atitude é uma atitude de campo de concentração, é uma atitude violadora dos direitos humanos, ou seja, numa distorção, numa tentativa de deformação, de distorção do que de fato significa os direitos humanos. Né? É evidentemente que o cerne é que eles estão submetidos a um devido processo legal. E isso é o que garante a democracia, o que garante o direito de defesa, né, e contraditório, ampla defesa e contraditório. Então, essa é uma grande chave que diferencia, né, atitudes nazistas, ou seja, atitudes de imposição de autoridade desmedidas, sem critérios legais pré-estabelecidos, né, baseados na dignidade humana e nos direitos humanos. Então, lá, o que eles receberam na prisão? O tratamento que nessa detenção, né, nesse processo de custódia e tudo, o procedimento que a democracia dá, o procedimento do devido processo legal, do contraditório, né, da defesa, enfim. Essa é a grande diferença. Então, o que a gente vê é que essas narrativas, né, de confundir, de distorcer, de deformar o que significa os direitos humanos, evidentemente ela tem caído por terra, e hoje a gente tem a possibilidade, enfim, de uma organização, de uma revisão, de uma reestruturação mundial, no sentido de quais são os parâmetros, os limites, né, os limites civilizatórios para a manutenção da democracia.
É isso. Então, eu agradeço a oportunidade, né, agradeço por estar iniciando esse canal com um tema tão polêmico, um tema tão complicado e, na verdade, extremamente necessário para os rumos, né, da nossa sociabilidade, espero que cidadã. Obrigada, querido, parabéns aí pelo seu trabalho e parabéns pela oportunidade de estar aqui participando aqui com a presença, né, de pessoas tão queridas, né, como a nossa querida Márcia de Alencar e Alisson Lopes. Muito obrigada. Paulinha, eu que agradeço você, muito obrigado. Quero pedir desculpa a você, ao Manuel, que está aqui nos bastidores, e ao Alisson, porque também assim, a gente está aprendendo a fazer, né? A gente resolveu criar essas colunas, se estabeleceu um tempo, né, de 10 a 15 minutos para cada um. Então, assim, a gente vai se reeducando, vai se educando nesse processo. Eu aqui na edição, tenho que fazer esse papel chato de cortar, de controlar o tempo, e vocês também se educando aí no comentário de vocês das colunas, que foram maravilhosas. Parabéns, Paulinha, Manuel Mota, Alisson Lopes, e parabéns também a Márcia de Alencar, que deu uma aula aqui, foi sensacional, está repercutindo muito a entrevista dela. Mais um comentário aqui, até 4, vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado no YouTube e na nossa página no Facebook. Nós vamos também, só anunciando aí para os nossos convidados, que a gente vai fazer também os cortes da entrevista de cada um e enviar a entrevista de cada um cortada já dentro do conjunto do programa. Agradecer, Paulinha. Agradecer você que está nos acompanhando aí pela TV 61, nosso programa aqui, Almanac 61. Pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, na TV 61, dar o joinha, compartilhar, enfim, todos aqueles procedimentos aí necessários para que a gente impulsione o nosso programa e o nosso canal. Um abraço para todo mundo e a gente volta com o Almanac 61 no próximo sábado. E uma novidade, né, Paulinha, que eu esqueci de falar para vocês e esqueci de falar para os nossos espectadores, a gente vai inaugurar um novo programa diário, vai ser diário, que é o Movimento 61. Vai ser um programa diário, não tem data ainda para estrear, mas a gente já está preparando tudo para ter um programa bem legal para a gente tratar dos assuntos diariamente. E quero vocês também, nossos colunistas, participando desse programa diário. A gente já vai ter a participação de muita gente interessante. Vamos convidar outros parceiros também para incorporar aqui. Um abraço, beijo para todo mundo e até o próximo sábado com o nosso Almanac 61.